Este depoimento é de uma testemunha que preferiu não se identificar. Ele viu o exato momento em que o verdureiro Francisco Lúcio Maia, de 48 anos, foi atropelado. Ele tentava atravessar nesse trecho da Miguel Sutil, uma das avenidas mais movimentadas de Cuiabá, quando foi atingido pelo carro dirigido pela médica dermatologista Letícia Bortolini, de 37 anos. Dentro do veículo também estava o marido dela, o médico urologista Aritone de Alencar Menezes. A testemunha conta que depois de atropelar e matar o verdureiro, eles fugiram sem prestar qualquer atendimento à vítima. Essa foto mostra o corpo de Francisco no chão. Quando bateu, eu olhei para o seu Francisco, já estava no chão em óbito. Olhei para o carro nem me ameaçou de frear, só freou no contorno porque tem que parar, estava em alta velocidade. Nem freou, não teve nem freagem no asfalto, nada. A testemunha então pegou o carro e resolveu seguir a médica que estava ao volante até um condomínio onde ela e o marido tentaram se esconder. Ali, o rapaz conseguiu chamar a polícia. A partir do momento, eu peguei e liguei para o 190, né? E informei a placa do veículo quando eu avistei o veículo, porque no momento da batida eu não consegui avistar a placa. Aí quando cheguei perto, eu avistei a placa, liguei no CIOSP e passei a placa. Aí nisso fui seguindo eles até o condomínio de luxo, que eles pegou e entrou. Aí logo eu cheguei no contorno e encontrei uma viatura, que nessa eu peguei e parei a guarnição, aí que a guarnição começou a fazer a diligência para prender o suspeito. A casa onde eles se esconderam, segundo o delegado responsável pelo caso, é do pai do médico Aritone. A médica deu depoimento à polícia no dia do atropelamento e, segundo o delegado, negou tudo e ainda disse, como foi registrado no boletim de ocorrência, que acha que poderia ter atropelado um cachorro ou passado em cima de uma pedra. A Letícia, no dia dos fatos, ela fez uso do direito constitucional que tem de permanecer em silêncio. Não falou nada nem na delegacia e nem no juízo durante a audiência de custódia. Assim que nós concluirmos a colheita das provas na fase de investigação, vamos estar chamando ela novamente para ver se ela tem algo a esclarecer. É importante esclarecer que nesse momento, tanto a declaração dela quanto do Aritone, elas não influenciam muito nas investigações, elas têm a função mais de permiti-los exercer o seu amplo direito à defesa, tá? A fim de que possam sugerir provas ou até mesmo indicar testemunhas que podem reforçar ou até mesmo inocentá-los das acusações que estão pesando sobre eles. Ainda na delegacia, Letícia se negou a fazer o exame do bafômetro e outros exames que pudessem comprovar o uso de bebida alcoólica. Foi oferecido a ela, como a todos os condutores que se envolvem em acidentes, a oportunidade de realizar o teste de bafômetro. Ela negou. Pela negativa, ela já foi autuada administrativamente. Existe uma infração de trânsito prevista no artigo 65A. Ela teve a sua CNH recolhida, recebeu 7 pontos no seu prontuário e recebeu uma multa também de R$ 2.934,70. Ante a recusa, os policiais que ofertaram a ela o teste de etilômetro formularam uma peça técnica que é prevista na resolução do CONTRAN, atestando os visíveis sinais de embriaguez que ela tinha. Tá? O Código de Trânsito passou por uma mudança recente, onde hoje é admitidos vários meios de prova para provar embriaguez, não apenas o teste de etilômetro, como outrora era. E graças a esse documento preenchido pelos policiais, o delegado de polícia fez o flagrante dela também pelo crime de dirigir embriagado, além do crime de homicídio culposo. Posteriormente, o delegado que fez o flagrante franqueou a ela a oportunidade de fazer uma prova técnica provando que a palavra dos policiais não era verdadeira e que ela não estava sob efeito de álcool, que era o exame de alcoolemia junto à Coordenadoria de Medicina Legal. Mas ela se recusou também a realizar esse exame, que é um exame feito através da colheita do sangue dela. O médico, no dia do crime, também esteve na delegacia para ser ouvido, mas foi embora antes disso. Voltou depois e durante depoimento disse que estava dormindo. O Aritone também disse que quando entrou no veículo para ir embora em companhia da Letícia por volta das 19 horas, não presenciou nela quaisquer sinais indicativos de que ela havia feito a ingestão de bebida alcoólica. E que logo que saíram do estacionamento do local do evento, ele pegou no sono, cochilou e dormiu até o veículo chegar no bairro Jardim Itália, na residência do pai dele. Então ele disse que não presenciou o acidente, o atropelamento e muito menos os fatos que se sucederam na sequência.
Disse também que quando desembarcou do veículo não viu nenhum dano no veículo e que só ficou sabendo do acidente e da morte do cidadão quando a polícia militar chegou no condomínio para fazer a prisão da Letícia pelo crime que ela havia praticado instantes antes. Aritone disse ainda à polícia que não viu a mulher fazer uso de bebida alcoólica. Ele esclareceu que, de fato, quem saiu do evento dirigindo o veículo foi a Letícia e informou que durante todo o tempo em que ele e Letícia ficaram no evento, cerca de 5 horas, ele não presenciou ela fazendo a ingestão de bebida alcoólica, mas não sabe dizer com certeza se no momento em que ele não estava na companhia dela, ele ingeriu ou não bebida alcoólica. Apesar de nós já termos bastante imagens coletadas nas redes sociais dela com copos ou próximos às barracas que ofereciam a bebida. As fotos anexadas ao processo são estas. A própria médica postou nas redes sociais. Essa outra foto mostra como o carro ficou depois da forte batida. A médica chegou a ser presa em flagrante por homicídio culposo e omissão de socorro. Só que em menos de 24 horas ela foi solta. O desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Orlando Perry, foi quem concedeu o habeas corpus. A justificativa da defesa é que a médica tem um filho de 1 ano que precisa dos seus cuidados. Por conta dessa soltura, a família do verdureiro foi às ruas protestar e pedir justiça. A gente quer justiça pela morte do meu pai, que não fique como muitos casos que ficaram aí de atropelamento, certo? Porque ela está até agora impune. Ela foi presa e foi solta em 48 horas, porque no dia que a gente estava enterrando meu pai, ela estava sendo solta. A gente está pedindo que toda a justiça olhe pela gente, que o Ministério olhe pela gente, porque a gente está precisando da força de todos, toda a força é bem-vinda, né? O Conselho Regional de Medicina também abriu sindicância interna e pretende investigar se o casal de médicos agiu errado em não prestar atendimento à vítima, baseado no Código de Ética da profissão. Quando você está numa situação, por exemplo, ela não estava dentro de um ambiente hospitalar e ela pode estar sem condições de prestar o socorro. Então, a gente vai precisar de analisar a situação, até onde ela estava atuando como médica, até onde como cidadã. Entendendo? Então, o que eu analiso dentro de um código de ética médica, o que vai ser analisado pela justiça. Ela é médica, ela se formou para atender, mas é a mesma coisa de outras profissões em que você às vezes está envolvido num contexto que um policial que está num bar bebendo, acontece uma briga, ele tem obrigação, ele pode até dar voz de prisão para um ou outro, ele não está em trabalho. O que a gente precisa de destacar é que nós nos preocupamos com julgamentos precipitados. A sindicância pode durar de 6 meses a 1 ano e, se os médicos forem declarados culpados, podem até ter a cassação do registro profissional. Ainda segundo o delegado responsável pelo caso, as provas também serão encaminhadas ao CRM. Estamos concentrando esforços para tentar identificar não apenas testemunhas, mas provas fotográficas ou audiovisuais referentes ao evento onde o casal está, para se confirmar o que fizeram lá e o que consumiram, a forma como saíram de lá e também imagens do momento do acidente, que vão nos permitir apurar também a velocidade do veículo, a forma como a condutora estava o conduzindo naquele momento e também se o acompanhante estava ou não acordado, já visto que surgiu essa hipótese agora dele estar dormindo e quem está dormindo não pratica crime e não se responsabiliza por nada. A polícia tem o prazo para concluir o inquérito da morte do verdureiro em até 30 dias. A única coisa que a gente pede não é nada muito grande que não possa ser feito, é apenas a lei, que seja cumprida. Eu espero justiça, né? Ainda mais pela cena que eu vi na hora que eu estava lá, é justiça.